Neuroprodutividade. O que seria uma neuroprodutividade? Bom, quando a gente fala sobre produtividade, o que vem à mente de vocês? Bora comentar aí. O que vem na mente de vocês quando eu falo sobre produtividade? Muita gente pensa que produtividade está atrelado ao fazer muita coisa, né? Ao ser muito produtivo, a fazer muita coisa. E não necessariamente, né? A gente sabe que a produtividade ela não está necessariamente ligada a fazer muita coisa, mas sim fazer pelo menos uma coisa bem feita. Então, produtividade não tem a ver com quantidade. Produtividade tem a ver com qualidade. Então, não importa se você tá fazendo muita coisa ou pouca coisa. O importante é você concluir essas coisas para você saber que você foi produtivo. Senão, você tá só cansando. Você tá só sentindo exaustão, certo? Então, nós, pessoas neurodivergentes, por isso que eu quero saber quem aqui é neurodivergente, né? Quem tem o diagnóstico já, quem não tem, quem é simpatizante. Por quê? Porque eu acredito que quando a gente fala sobre produtividade, a gente tem muito aquela questão de ser o tempo todo uma pessoa que não para. E nós que temos um cérebro atípico, né, a gente cansa muito rápido. Então imagina um dia, vou falar de uma forma geral, tá? Mas principalmente falando para pessoas que têm uma neurodiversidade, porque a gente cansa, a gente tem um ritmo diferente, né? Então imagina um dia onde você consegue fazer todas as suas tarefas sem se sentir sobrecarregado. Quem está familiarizado aí com essa sensação, né? Quem conhece esse sentimento de, cara, parece que eu não fiz nada. E no final do dia ainda tô totalmente sobrecarregado, né? Totalmente bugado. Porque o nosso cérebro, ele fica sobrecarregado mesmo. Aí, pensa comigo. Você parece que não tem tempo para tudo. Parece que você gostaria que tivesse pelo menos umas 5.000 horas no teu dia. Nós que somos mãe, esposa, tudo isso, a gente trabalha fora, ou mesmo trabalhando em casa, a gente já tem essa sensação de que a gente nunca descansa. Então imagina você conseguir fazer todas as suas tarefas sem sobrecarregar. Imagina você gerir tão bem o seu tempo para que você tenha tempo com a sua família, que você tenha tempo para você, né? Para as suas coisas. Imagina você saber gerir tão bem o seu tempo que você consiga traçar objetivos e metas alcançáveis, sabe? Não aquela coisa, um dia eu vou fazer, não. Mas você ter essa clareza. E mais, imagina você poder descansar sem culpa, sem aquela sensação do tipo, caramba, eu deveria estar fazendo mais coisa, eu deveria estar fazendo isso, eu deveria estar fazendo aquilo. Eu não posso estar descansando, porque a gente meio que se culpa mesmo por estar descansando. Eu não sei aí se você já passou por isso. Mas existe a produtividade tóxica. Aquela sensação de que te obriga a estar o tempo todo online, o tempo todo disponível. E nós que trabalhamos, eu que trabalho com as redes sociais também, a gente entra num fluxo de trabalho muito grande. Se a gente não tomar cuidado, a gente está ali imerso. Eu preciso tomar cada vez mais cuidado para não ficar imersa nesse sentimento de preciso produzir. Então, eu quero criar com vocês aqui,
né? Quero mostrar para vocês um passo a passo, falar com vocês sobre um passo a passo que eu criei, básico, para que você possa ter uma melhor gestão da sua rotina, do seu tempo, você ser um pouco mais produtivo e não se sentir culpa por isso, tá? E por que tudo isso começou? Porque eu não me enquadrava em nenhuma metodologia, eu não conseguia, né, me adequar. Eu nem tinha diagnóstico ainda de nada, e eu sempre tinha aquela sensação de que eu não era boa o suficiente, de que todo mundo conseguia menos eu, aquela sobrecarga de estar o tempo todo cansado, parece que não tá aproveitando a vida, às vezes um sentimento de tristeza, né? E isso era muito difícil. Mas aí eu pensei, cara, tem que ter um jeito um jeito que funcione pra mim, né? Então foi quando eu recebi o meu diagnóstico. Eu sou, pra quem não me conhece, eu sou autista, tenho TDAH, mas antes disso, antes de eu descobrir, eu vivia nessa jornada, nessa maratona de querer me organizar e tal, e não conseguia, aquele estado eterno de culpa, de nunca conseguir fazer nada, nunca ser boa em nada o suficiente, e aquele sentimento de que eu tentava fazer tudo, mas acabava não fazia nada. Então, eu sei que se eu disser pra você assim que é possível, você vai dizer assim, ah não, tá bom demais pra ser verdade, né? Mas para nós que somos pessoas neurodivergentes, qual é a nossa real dificuldade? É a gente acreditar em nós mesmos. É muito difícil a gente acreditar em nós mesmos, porque o tempo todo a gente tá ali se auto-sabotando. A gente tá o tempo todo ali exigindo da gente as coisas. A gente tá o tempo todo, tipo, naquele sentimento de, meu Deus, eu não vou ser ninguém na vida, porque parece que nada que eu faço fica bom. Então, eu sei que você pode dizer assim, ah, Luna, pra ti é fácil falar e tal. Eu não sei qual é a tua realidade. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa bem aqui. Quando eu encontrei ferramentas que começaram a fazer sentido pra mim, eu comecei a ter mais qualidade de vida, tá? Eu parei de me cobrar, aquela culpa começou a diminuir. E depois que eu comecei a adaptar a minha vida, principalmente ao meu diagnóstico, a entender, não, eu penso diferente, eu ajo diferente, o meu cérebro é diferente, não é tudo que tem por aí que faz sentido para mim, que vai funcionar para mim. Então eu preciso ver maneiras de eu conseguir funcionar. Porque senão eu nunca vou romper, eu nunca vou ter um planejamento, eu nunca vou realizar meus sonhos, eu nunca, como assim? Né? Então, eu sei como é ter uma vida no caos total, de você não fazer ideia do que você vai fazer, mas eu também sei hoje como é que é conseguir ter um mínimo de uma rotina produtiva e equilibrada. Claro que eu tenho muito mais para melhorar, mas a primeira coisa que eu fiz foi eliminar a culpa. Eu precisei fazer as pazes comigo, com o meu eu neurodivergente, sabe? Dizer assim, cara, realmente eu tenho uma limitação, eu tenho uma deficiência, mas não é por conta disso, não é por causa disso que eu vou parar, que eu não vou fazer nada. Pelo contrário, eu preciso aprender a lidar com isso. Então hoje eu consigo ter uma rotina minimamente organizada, minimamente produtiva, sem que eu fique me sentindo culpada por todas essas coisas. E a gente geralmente entra naquele flow, naquele sentimento de comparação, por exemplo. A gente quer ser igual a todo mundo. Por que todo mundo consegue menos eu? Né? Qual frase vocês já ouviram? Vão dizendo aí no chat. Basta você querer. E isso serve pra quem tem um diagnóstico ou não, tá, gente? Acho que todo mundo já passou por isso.
Ah, você é muito isso, você é muito aquilo. Ai, sabe? Ai, é tão difícil quando a gente entra, né, nesse lugar de que a gente não é muito valorizado, não é muito validado. E a gente fica buscando por validação. A gente, infelizmente, a gente acaba, como é que eu vou dizer? Acaba ficando pilhado assim com essas coisas, porque machuca. E a gente realmente se sente um nada, né? Porque na nossa cabeça a gente tá super se esforçando. Na nossa cabeça a gente tá dando o nosso melhor, não é mesmo? A gente não tá ali na espera. A gente não tá ali, tipo assim, ah, eu vou ficar aqui porque eu quero. Sabe aquela história da zona de conforto? Aí eu brinco, né? Tá, mas quem disse que eu tô confortável? Como que sai da zona de conforto se eu não tô confortável? Não se trata sobre estar na zona de conforto, né? Então eu comecei a buscar. Falei, cara, como que eu vou me adaptar? Como que eu vou fazer aqui para eu ser um pouco mais produtiva, para eu não me sentir assim tão mal, para eu não me sentir assim tão, como é que eu vou dizer? Olha, eu vou compartilhar aqui um depoimento de uma cliente, tá? Vocês estão vendo? Isso aqui é a Jéssica. Ela me autorizou a compartilhar, tá? E eu falei assim, eu preciso. Quando eu finalmente encontrei aquele sentimento assim, cara, consegui. Sabe? Eu consegui me sentir. Como é que eu vou dizer? Ai, eu consegui me livrar da culpa. Sabe? Eu consegui sentir, ter aquela sensação. Vou colocar mais aqui em cima para ficar mais visível. Eu consegui ter aquela sensação do tipo, meu, eu não preciso fazer tudo. Eu só preciso fazer pelo menos uma coisa muito bem feita para eu me sentir menos inútil. Porque a sensação é essa. E esse aqui é uma mentoria, tá? Que eu faço de negócios, de gestão de negócios. Mas eu consegui ajudar a Jéssica. Ela é uma biomédica. E esse depoimento aqui dela, eu chorei quando eu li. Porque no início da mentoria, ela já queria desistir. A Jéssica é TDAH. Ela é uma empresária, tem TDAH. E no início da mentoria, ela já queria desistir. Quando eu comecei a falar para ela dos processos, porque com ela eu faço uma mentoria diferenciada. Quando eu comecei a falar dos processos, ela falou assim, não, Lula, não vou dar conta, não. Aí eu falei, calma, calma, confia no processo. E ela fez isso aqui, ela me mandou isso aqui. Poder deitar e assistir um filme sem culpa. E é justamente essa sensação que eu consegui ressignificar em mim. De poder fazer as coisas sem sentir culpada porque eu parei, porque eu descansei. E mesmo assim me sentir produtiva. E mesmo assim ter a sensação de que eu fiz as minhas tarefas. Mesmo descansando, sentir de que o mundo não vai parar porque eu não estou trabalhando. Que o mundo não gira ao meu redor. Então, o que eu tenho, assim, de gratidão em relação a abraçar essas mulheres, principalmente as mulheres, tá, gente? O que eu sinto? E tem mais depoimentos. Tem mais depoimentos. Só que eu não tô conseguindo colocar aqui agora, mas calma, gente, não me abandonem. E tem mais depoimentos como esse, dizendo assim: Alana, você me ajudou a perceber o meu valor. Hoje eu tenho mais clareza do que eu tenho para fazer. Eu mesmo sou essa pessoa transformada. O que eu vou falar aqui para vocês, as ferramentinhas e tudo, o que a gente vai estudar junto rapidola aqui, é o que eu aplico na minha vida. Tá? Então não é nada assim que, ai meu Deus do céu, ela não vive. Não. E assim, gente, se você vier na minha casa, provavelmente a casa vai estar bagunçada de alguma forma, porque criança em casa o tempo todo. E eu tô ali
né, a gente arruma num canto, bagunça em 3 outros cantos diferentes. Eu não tô falando sobre ter uma casa super arrumada, todas as coisas no lugar, não. Eu tô falando sobre você. Tô falando sobre você se livrar da culpa. Eu tô falando sobre você não sentir mais que não faz nada na vida. Eu tô falando sobre você ter aquela sensação do tipo, eu não preciso fazer tudo o tempo todo ao mesmo tempo. Eu quero ter clareza. E é possível, tá? É possível que você consiga fazer gestão do seu tempo, gestão do seu negócio, gestão da sua vida pessoal, gestão dos seus estudos. Eu não sei qual fase da vida você tá, mas é possível, de uma forma que você não se sobrecarregue. Porque o processo é sobre você. Não é sobre exatamente você ter sucesso, porque o sucesso ele vai depender muito da tua meta, do teu objetivo, tá? E você pode até dizer assim, eu já tentei de tudo. Eu já fiz de tudo e nada deu certo. Cara, eu também. Eu comprei milhares de ferramentas, tá aí meu marido. Eu comprei milhares de cursos para tentar me organizar. Eu comprei milhares de cursos para tentar ser um pouco mais produtiva, para descobrir meu propósito. Nossa, eu tentei de tudo. Tudo mesmo. Eu gastei muito dinheiro. Então, o que eu penso aqui, o que eu posso falar para vocês? Que quando a gente entra num caminho, numa jornada do autoconhecimento, fica mais fácil a gente lidar. Então, eu sempre ficava muito presa, imagina, sem diagnóstico. Eu tava o tempo todo ali querendo ser igual a todo mundo e não ia acontecer, não ia funcionar. Porque o meu cérebro é diferente. E essa é a grande sacada, porque às vezes a gente fica tentando bater a cabeça ali com uma coisa que não vai funcionar pra gente. E é aí que muitos neurodivergentes se frustram, principalmente pessoas que têm TDAH, em relação à produtividade. Porque quem é autista, e eu sou os dois, então dentro de mim habitam 2 personalidades. A que quer manter tudo em ordem e a que é completamente louca e quer fazer tudo de qualquer jeito, que é impulsiva. Então é muito conflitante. Então a única coisa que a gente pode fazer é uma gestão de emoções. Para poder não travar, para poder não pirar, para poder não surtar. Eu já fui muito frustrada com relação a isso, né? E eu sempre tive um desejo de que minha rotina super funcionasse. Eu via aquelas vidas, aquelas mães, aquelas mulheres no Instagram fazendo tudo tão bonito. A gente só mostra uma parte da nossa vida, né, gente? E a minha dificuldade, eu não conhecia até então a minha dificuldade, de que eu realmente tinha uma limitação, né? Então, saber quem você é um ótimo começo. Você descobrir seu diagnóstico, você entender que você tem uma limitação, você fazer as pazes com você, de que você não precisa, como é que eu vou dizer? Você não precisa viver correndo uma maratona, porque a vida não é só sobre chegada, a vida é sobre o processo, a vida é sobre jornada, a vida é muito mais sobre jornada do que chegada, tá? Então, eu tive que partir para aquilo que funcionava para mim, eu tive que começar a me adaptar. Assim que eu descobri meu diagnóstico, assim que eu percebi que eu realmente tinha um cérebro diferente, eu comecei a buscar ferramentas que fizessem sentido para mim. Tá? Então eu percebi que o que a gente sabe sobre produtividade é muito subjetivo. E é muito tóxico também. A gente aprende a ser produtivo do jeito errado. Né? De que a gente precisa estar o tempo todo produzindo. E não é verdade. Muitas vezes não fazer nada é um exercício de produtividade e de criatividade, porque existe o ócio criativo. Existe beleza no descanso. Tanto é que Deus instituiu o descanso. Né? Então fez o mundo lá em 6 dias e no 7º descansou, porque precisa descansar. Todo mundo precisa descansar. Tá? E ao invés da gente viver o tempo todo produzindo, que é um jeito totalmente errado de viver, que tal a gente ressignificar a nossa rotina? E construir uma rotina mais leve, mais eficiente, adaptada a mim, adaptada a você, adaptada a nós, né?
a qualquer pessoa. Não é. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, verdade? Mas em termos de produtividade, de compromissos, enfim, de oportunidades, imagina, não dá para comparar alguém que mora do lado do trabalho, que é só sair de casa, atravessar a rua, sei lá, ou ir pro lado, com alguém que tem que pegar 2 horas de condução, de transporte para ir pro trabalho. Então, não dá para comparar que todo mundo tem as 24 horas para fazer tudo. Tem pessoas que realmente só tem 12 horas. Tem pessoas que só tem 4 horas. Entendem? Então não dá para eu colocar na mesma balança o ritmo de produtividade para todo mundo, tá? Então, o jeito mais leve, mais ideal de construir uma rotina é você ir testando. Foi o que eu fiz. Tá? Então, sabe aquela coisa, vai no seu tempo, mas não para. E no seu tempo não é dizer que você vai parar aqui uma eternidade e só vai fazer quando quiser. Não. Vai no seu tempo, mas não para. Então vamos lá, papel e caneta na mão. Vocês estão muito caladinhos. Estão acompanhando ainda? Estão aí? Tomar uma água enquanto vocês respondem. Não tem nenhum cérebro neurodivergente ainda aí? Vocês que não sabem o diagnóstico de vocês, muita gente que tá aqui já me mandou mensagem dizendo: Ah, eu me identifico muito contigo. Tem os simpatizantes, cadê os simpatizantes? Olha aí, a Gisele pega perde 4 horas do dia em trânsito. Ainda estão aí? Ó. Então. Ó, vocês coloquem aqui pra mim no chat da cidade que vocês estão falando. Tem uma galera de Ariximiná aqui. Gisele simpatizante. Simpatizante eu tô chamando aquelas pessoas que se identificam com alguma coisa, com algum sintoma, mas não tem diagnóstico. Então vamos lá, papel e caneta na mão. Vamos fazer, vou dar para vocês quatro passos importantes para você começar, para você ter uma rotina mais bem, como é que eu vou dizer? Uma rotina mais organizada, uma rotina um pouco mais produtiva, sem que você sinta essa culpa. Vamos lá. Primeiro passo. Autoconhecimento. Gente, autoconhecimento é tudo. Autoconhecimento liberta. Autoconhecimento salva. Autoconhecimento impede que a gente faça muita bobeira. E o que é o autoconhecimento? Entender como você funciona. Entender quem você é. O que mais? Vamos ver aqui? Autoconhecimento. Comece pelo autoconhecimento. Sempre. E como você consegue fazer esse autoconhecimento? Bom, psicólogo, terapia. O que mais? Quem faz terapia? Eu faço terapia há mais de 5 anos. Sou acompanhada. Vamos lá. Quando a gente fala em autoconhecimento, gente, eu não tô falando para vocês que vocês precisam ser
aquelas pessoas que vão super, como é que eu vou dizer? Devorar livro de autoajuda, tá, gente? Quando eu falo de autoconhecimento, é autoconhecimento real. É você parar um pouco para se ver, para se olhar, sabe? Para saber como você funciona, quem você é. Na mentoria, a gente começa sempre por isso. Eu sempre começo por aí, pelo autoconhecimento. Com ferramentas, com propostas, eu trago exercícios. E eu já digo logo, vai ser difícil. Você vai sofrer um pouquinho, mas tá tudo certo, a gente vai se ajudar. Porque não é um processo fácil. Quem aqui sabe quem é? Você sabe quem você é? Então, o primeiro passo é você saber quem você é. E quem ficar até o final na live, a gente vai liberar um presentinho para você começar com esse pilar aqui do autoconhecimento. Para você começar a entrar nessa jornada de autoconhecimento, de saber quem você é, tá? Mas tem que ficar até o final da live. Segundo passo, para você construir uma rotina produtiva, leve, sem culpa. Você saber priorizar o que é priorizável. A mente TDAH funciona da seguinte forma. Principalmente TDAH, tá, gente? Se você disser pra mim que eu tenho que fazer alguma coisa, eu não vou fazer. O que vai acontecer? Eu vou adiar o máximo que eu puder. Agora, se você tornar essa... Como é que eu vou dizer? Essa tarefa um pouco mais divertida, mano, eu vou fazer com o maior prazer. Então, eu sempre gamifico, eu sempre torno um pouco mais lúdico as minhas tarefas, porque eu sei que eu vou enrolar o máximo que eu puder. Porque nós, pessoas neurodivergentes, a gente vai sempre buscar aquilo que nos dá prazer. Dobrar uma baciada de roupa não me dá prazer. Mas se eu disser pro meu cérebro que quando eu terminar de dobrar a roupa, eu vou me recompensar com alguma coisa, aí o jogo muda. Eu já me animo um pouquinho mais. Então, começar ali com autoconhecimento. Descubra, entenda quem você é, como você funciona, como adaptar o seu planejamento. Priorizar o que é importante. Você não precisa viver apagando fogo. E como é que a gente faz isso, Alana? Nossa, muito simples. Você começa com as coisas que dependem de você. E vai baixando. Então, começa com todas as tarefas que dependem de você para acontecer. E depois você vai ver daquelas que você pode delegar. Aquelas que você pode deixar para depois, que não são urgentes. E você só vai conseguir fazer isso, e eu vou falar para vocês como depois, um exercício simples, de você começar a entender a sua rotina, quando você tiver o domínio, o mapeamento de toda a sua vida. Do que você faz, que horas você faz, como você vai fazer, quando você vai fazer. E eu não tô falando de ter uma agenda somente. Mas você, de verdade, eu troco meu nome pra Joanete se o que eu tô falando pra vocês não funcionar. Anota aí, vou falar agora. Por uma semana, faça o mapeamento da sua semana. Dia a dia. Então, dá pra começar amanhã já.
Então, sexta-feira, você vai colocar no papel, numa agenda, num caderno, tudo que você fez. Vai fazendo. Acordei tal horas, tomei banho tal horas, enfim, fiz tal coisa tal horas, e você faz um mapeamento. Você vai conseguir contabilizar quantas horas você trabalhou, ou você fez alguma coisa, você estava em alguma jornada fazendo alguma coisa. Você vai conseguir ver aonde estão te roubando tempo, quais são as coisas que estão te roubando tempo, tá? E você vai conseguir até otimizar o teu tempo, tendo esse conhecimento de como você está distribuindo o seu tempo durante a semana, durante pelo menos um dia. E você vai conseguir, vai para o nosso terceiro pilar, você vai conseguir fazer uma melhor gestão de energia. O que isso quer dizer? Muitas vezes você está gastando muita energia num lugar que não era para você estar, fazendo coisas que não era para você estar fazendo. E você está com esse eterno estado de cansaço aí, atribulado da vida, sem saber o que fazer, porque você simplesmente não faz ideia de como está sendo o teu gasto energético. E gasto energético é muito importante para o TDAH. Principalmente para o TDAH, mas para os dois, tanto TDAH quanto TEA. Vocês sabem, conhecem a teoria das colheres? Eu não tenho colher aqui agora. Tenho post-it, tá? E o que esses post-its me ensinam? Quem é neurotípico, quem é típico, tem uma quantidade X de colheres, tá? Isso aqui é a energia. Então, quando a pessoa acorda, ela vai perder um pouquinho de energia. Ah, tomou café, perde um. Pessoas típicas geralmente perdem de um em um, tá? Então, pessoas típicas perdem energia de um em um. Uma pessoa, então, vamos supor que a pessoa típica ela tenha 12 colheres, 12 post-its, 12 post-its de energia. Uma pessoa, tanto faz, pessoa típica ou atípica. 12 post-its de energia. A pessoa típica, ela vai acordar e vai dormir, provavelmente ela gastou só a metade da energia dela. A pessoa atípica, neurodivergente, a gente acorda com 12 e vai dormir no menos 50, menos 100, menos 300. A gente já vai dormir no negativo. A gente nunca fica no positivo, porque só pra gente acordar já vai a metade da nossa energia. O esforço que a gente tem que fazer para levantar da cama, vocês não fazem ideia. Quem não é neurotípico, quer dizer, quem não é neurodivergente, talvez não entenda por que a gente enrola tanto na cama. Por que 5 minutinhos pra gente é 6 horas, praticamente, depois que a gente levanta? Porque é muito difícil, a gente gasta muita energia. Então, se você entende quem você é, você sabe como o seu cérebro funciona e você consegue adaptar o planejamento, você vai começar a ter mais noção da sua jornada, da sua rotina, vai começar a identificar o que é prioridade, o que não é prioridade. Isso vai impactar na tua gestão de energia, que é importante, e, consequentemente, você vai desenvolver uma rotina mais flexível. Então, primeiro você sabe quem você é, depois você entende como é a tua rotina, depois você faz uma melhor distribuição da tua energia, do teu foco, da tua produtividade, e, consequentemente, você vai conseguir ser capaz de construir uma rotina mais leve, mais tranquila. Então, assim, gente, não tem muito mistério. Não é uma receita de bolo. Eu não vou mentir para vocês e dizer que é tudo muito simples, que é tudo muito fácil. Porque nós, pessoas neurodivergentes, a gente tá o tempo todo pensando.
a gente tá o tempo todo, como é que eu vou dizer, nos autorregulando. A gente tá o tempo todo preocupado com as coisas ao nosso redor, com crises de ansiedade, que a gente não sabe se vai dar conta. A gente tem 1 milhão de notificações, a gente tem 1 milhão de agendas, a gente tem medo de esquecer. A gente vive nesse estado de culpa. E isso não é saudável. Então, tenha o domínio da sua rotina, fazendo esse mapeamento simples. Pode me dar o feedback depois. Começa amanhã já, tudo que você fez na segunda, que você vai fazer no sábado, na sexta, vai fazer no sábado, vai fazer no domingo, por uma semana. Então começa amanhã e termina na quarta. Faça esse mapeamento da sua jornada, da sua rotina, da sua semana, igual cartão de crédito. Sabe? Você vai só passando, uma hora a conta vem. O nosso gasto energético é isso. A gente vai gastando, a gente não faz ideia do que tá gastando, a gente se mete num monte de coisa, a gente diz sim pra todo mundo. A gente se mete em 5 milhões de projetos e nem pode. Eu tô falando de mim, tá, gente? Não tô falando de vocês, não. Sou eu. Quem aí tem dificuldade de dizer não? Fala aí pra mim. Que se mete num monte de coisa, um monte de compromisso só porque não sabe dizer não. Aí no final do dia tá lá. Quase pra morrer lá no. Ai, não pode falar. Desculpa, YouTube. Tá lá super desgastado. Sobrecarga sensorial torando. Aí você vai dizer, aí vão olhar pra você e vão dizer, ela tá tão depressiva. Ela tá muito triste, eu acho que é depressão. Não é, gente, é sobrecarga. Imagina só se você tivesse que. Imagina só você ter que trabalhar 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. É assim que o nosso cérebro funciona. Você que não tem diagnóstico fechado, mas você se identifica, vai vendo. Para observar. Quais são os teus picos de gasto de energia? É com interação social. É você falar o tempo todo. É você não parar para descansar. É você ficar ouvindo muito barulho. Sentir dor de cabeça o tempo todo. Dor no corpo, virose, febre de sapo. Tudo isso são sintomas de sobrecarga sensorial, tá, gente? Se você não sabe que você tem um diagnóstico, e quem já tem o diagnóstico, vai confirmar. Tá? Então, produtividade é sobre. Vamos fazer um recapitulamento. Produtividade é sobre qualidade e não quantidade. O que isso quer dizer, Nana? Você ser produtivo não tem a ver com o tanto de coisa que você faz, mas é o quão bom e eficiente você termina aquela tarefa. Meu Deus. Então é muito melhor você fazer uma coisa do início ao fim bem feito, no seu dia inteiro. Então, se você só dobrou a roupa que está acumulada há uma semana, Então, se você dobrou, cara, comemora. O próximo é guardar, a próxima etapa guardou, cara, comemora. Sabe, não deixa, tipo, a pressão e o peso da produtividade, o tempo todo você tem que estar ali fazendo alguma coisa, fazendo, te roubar o descanso. Então, produtividade não tem a ver com quantidade, sim com qualidade. Porque você pode fazer 40 coisas no seu dia e você não terminar bem nenhuma delas. Não tem como dizer que você foi produtivo. Tá? O melhor jeito de você viver uma vida mais produtiva é adaptando a sua rotina.
baseada no seu ritmo e na sua realidade. Tá? E como você faz isso? Como você sai da produtividade tóxica e entra numa rotina leve e eficiente? Primeiro passo, autoconhecimento. Segundo passo, saber o que é importante, como é a sua rotina. Priorizar tarefas que são importantes, tá? Terceiro passo, fazer uma gestão de energia, saber o que está te roubando energia. Saber o que está acontecendo para que você não se sinta tão produtivo. Qual a sensação que você sente no final do dia? Saber reconhecer esses padrões. Terceiro, construir uma rotina flexível. O que isso quer dizer? Você sabe que você não vai ser produtivo se você colocar 50 milhões de coisas na sua lista de tarefas. Você pode sim colocar todas as tarefas que você tem para fazer, é isso que a gente, né, esse é o objetivo, é você saber como construir a tua lista de tarefas, tá? Então construa uma lista de tarefas bem estruturada não, mas com tudo que você tem que fazer, e você vai definindo o que você vai fazer, quando fazer, como fazer. Não precisa ser tudo no mesmo dia. Distribua isso ao longo da semana, tá? Então assim, gente, como é que você pode ser uma pessoa... Até assim, hoje eu mentoro mais mulheres, né? Pessoas, mulheres principalmente, que têm um empreendimento. Então, eu sou uma pessoa que empreende também. Eu sou uma empreendedora no digital, enfim, mas estou empreendendo. E eu preciso ser mais organizada para dar conta. E eu preciso ser mais organizada para dar conta de tudo que eu preciso fazer. Da minha empresa, da minha casa, da minha vida pessoal. Então, eu vou dizer para vocês aqui que empreender, sendo uma pessoa neurodivergente, é um desafio ainda maior. Porque eu já vendi pão de queijo, já vendi Tupperware, já vendi... O que mais? Maquiagem. Eu já tive uma agência de marketing. Então a gente tem um hiperfoco. Trabalho com marketing hoje. A gente tem um período de hiperfoco. A gente não se adapta bem a rotinas de CLT. É muito penoso pra gente. Então, não sei se quem aqui é CLT. Tem alguém que vai dizer se você é CLT ou se você é empreendedor também, é autônomo. Eu não me adaptei à rotina de CLT. Esse é um dos prejuízos, né? Que o TDAH tem. TDAH ou neurodivergente. A gente não se adapta à rotina de CLT, isso gera muito prejuízo, porque a gente precisa se sustentar, a gente precisa comer, mas é muito penoso. Então, qual foi a minha grande ideia? Cara, eu preciso encontrar um jeito, uma forma de trabalhar. Eu preciso dar um jeito de ganhar meu sustento com o que da forma que eu consigo. E a melhor forma que eu consegui foi ensinando. Eu gosto disso aqui. Eu gosto dessa interação. Eu gosto dessa aproximação. Eu gosto de saber que eu tô fazendo a diferença na vida das pessoas. Então eu pensei, cara, eu vou bolar um negócio aqui. E agora, gente, eu vou falar pra vocês, não é uma coisa muito fácil não, porque trabalhar em casa,
Ah, é muito bom fazer home office. É, eu não vou reclamar não, tá, gente? Mas é osso também. Imagina que é menino gritando, é roupa pra lavar, é louça. Serviço doméstico nunca acaba. Alguém se identifica? Serviço doméstico nunca acaba. Então a gente tá o tempo todo ali tentando fazer alguma coisa, tentando ser alguma coisa. E daí eu falei assim, cara, é isso. Eu encontrei um negócio aqui que faz sentido. Eu encontrei um negócio que tá dando certo pra mim. E eu comecei a aplicar em outras pessoas. E essas pessoas começaram a ter sucesso também. Começaram a ter resultado também. Eu falei, pá, tem uma coisa aí. Então, gente, eu quero apresentar pra vocês agora, tá? Porque eu compartilhei o máximo de conteúdo possível, mas é impossível eu contar pra vocês. Isso é o começo, é impossível eu contar pra vocês tudo numa live de 1 hora e meia no máximo. Mas, cara, se você quiser dar um passo a mais nessa jornada, eu quero te apresentar agora esse projeto. Que talvez assim, possa fazer uma grande diferença pra você. Na sua vida, na sua jornada, tá? Então, vou te mostrar aqui um... Calma, gente, calma. Eu parei pra pensar assim, eu disse, cara, eu poderia, óbvio, estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu não consigo pensar em outro estilo de vida que não seja esse ajudando pessoas. A minha filha fala que eu sou a melhor contadora de história. E eu amo contar história. De verdade. Eu amo contar sobre a vida das pessoas. Eu amo ouvir as pessoas falando sobre a transformação delas. Então eu pensei, cara, eu preciso multiplicar isso, eu preciso jogar isso pro mundo. Então nasceu a comunidade neuroprodutiva. E assim, gente, vou ficar aqui pra vocês me verem. O que é a comunidade neuroprodutiva? É uma mentoria, é um programa. São 6 semanas de treinamento com 6 encontros online em grupo. O que isso quer dizer? São 4 aulas, 4 semanas de aulas, com live tira dúvidas, uma semana assim, cada encontro é para aplicar, é para fazer trocas, vai ser em grupo, tá? Então são 6 semanas de acompanhamento com vocês, tá? Terminou essas 6 semanas, um encontro semanal, a gente vai ter 30 dias para implementação e acompanhamento. Então a gente vai primeiro para a teoria, depois a gente vai para a prática. E todas as estratégias, elas são adaptadas para neurodivergente. Ah, mas isso quer dizer que só a neurodivergente vai fazer? Não, você também que não tem diagnóstico, enfim, você é simpatizante, você também vai poder participar. Com ferramentas práticas para produtividade personalizadas, tá? E daí o que acontece? Vai ter um grupo de suporte e as aulas vão ficar gravadas com materiais complementares. Então é um programa para ajudar você a ser mais produtivo, mas principalmente você definir bem, estruturar bem e como executar os seus projetos. Então eu vou te acompanhar ali por 6 semanas e vou te ajudar a construir um planejamento estratégico que funcione para você. Eu vou te ensinar como eu fiz para mim, eu vou mostrar os meus bastidores, eu vou dizer como é que eu fiz
para eu conseguir ter uma rotina mais organizada, mais produtiva, principalmente em relação ao meu trabalho. Hoje eu tenho vários clientes, eu consegui estruturar, eu tenho uma rotina de autocuidado, eu tenho uma rotina pessoal e familiar bem estruturada. A gente consegue definir horários para as coisas. E olha que é o tempo todo fazendo terapias ali com as meninas, né? Eu tenho que me dividir em duas. E como que eu consegui chegar nesse lugar onde a culpa não me para mais? Se deu, deu. Se não deu, não deu. E eu tô fazendo o que dá. É bem isso que a gente tá vivendo, tá? E, Alana, qual o principal benefício? Como é que eu vou dizer assim? Você pode perguntar assim, tá, mas é pra mim? Faz sentido pra mim? Eu vou conseguir fazer? Pensa comigo. Imagina você ter um programa de produtividade desenvolvido por uma pessoa que entende você. Eu queria ter tido isso logo no início da minha jornada. Eu queria ter encontrado um programa, uma mentoria, um curso que falasse diretamente com a minha dor. Porque eu não sou todo mundo. E tudo que eu queria era que alguém dissesse assim, Alana, tá tudo bem. Você não precisa ser igual a todo mundo, você não precisa se encaixar. E muitas vezes a gente começa até empolgado, mas depois a gente vai desistindo no meio do caminho. Alguém se identifica? Às vezes são metas, são atividades, são tarefas muito inalcançáveis. E às vezes não dá, cara. A gente desiste. Então, assim, ó, é um programa feito por uma neurodivergente para neurodivergente. Ou simpatizante. Ou sem julgamento também, se você não for, ou você quiser cair pra dentro, você vai ser acolhido igual, tá? E você pode assim estar perguntando, tá, legal. Como é que a gente vai estruturar isso aí? Como é que a gente vai... Como é que funciona? Como é que eu vou saber se é pra mim? Me responde algumas perguntas. Você é aquele tipo de pessoa que já sentiu que nenhum método funciona pra você? Que você começa empolgado uma coisa e desiste no meio do caminho? Que parece que todo mundo consegue se organizar menos você? Que você se sente sobrecarregada e com muita culpa por não conseguir fazer tudo? Então, se você respondeu pelo menos uma pergunta, é pra você, tá? E olha só, você tá perguntando. Agora vamos, né, pra grande. Pra aquela grande pergunta. Tá, qual é o investimento? Muito simples. Quanto que você estaria disposto a pagar por tudo isso aqui, sabendo que isso aqui vai ser o mudança de jogo, game change, gente. É aquilo que vai, tipo, salvar a tua vida, assim, sabe? Que vai fazer você virar a chave. Mas eu não tenho dúvida. Primeira coisa que eu vou te perguntar quando a gente iniciar ali a nossa jornada. Qual o teu objetivo e em quanto tempo você quer alcançar? Já é, eu amo um desafio. Você vai me dizer assim, Alana, eu quero fazer tal coisa em tanto tempo. Então, bora. Então, um programa completo desse que eu tô te oferecendo, você poderia pagar uns 9.000 reais. Para mais. Life coach, enfim, tudo que você vai receber aqui, tudo que eu vou te oferecer. E vale, viu, gente? Vale. Porque se eu for juntar todos os cursos tanto que eu já gastei em cursos, já gastei muito. Hotmart ali tá bombando comigo. E você vai dizer, tá, Alana, e aí? Qual é essa grande oferta? Meu,
Não, olha só. É o seguinte. Eu vou te dar esse curso. Vou te dar não, né? Isso tudo vai custar apenas. Mas antes, pera, não, segura. Segura. Esse chat tá muito parado. Antes de revelar a oferta, me tira uma dúvida aqui, cadê? Antes de revelar a grande oferta, que vocês não vão acreditar, já pensou? Ao invés de vocês pagarem. Não, gente. Calma, vai dar tudo certo. Esse chat está muito parado. E antes de revelar a oferta, eu quero saber aqui. Quantos de vocês hoje estão sentindo sobrecarregados? Com muitas atribuições, muitas tarefas que gostariam de ter umas 48 horas no dia? Ou gostariam de ter 5 de vocês para dar conta de tudo? Fala pra mim. Vocês já tiveram essa sensação de, tipo, eu queria ser umas 10 de mim? Porque você tá o tempo todo acelerado. Fazendo tudo ao mesmo tempo, correndo. Ou é só eu que só acontece isso comigo? Então imagina se para você conseguir organizar a sua rotina e ter o melhor desenvolvimento, o melhor desempenho para empreender, para fazer um curso novo, não sei, independente, essa metodologia vai te ajudar em qual objetivo você quiser. Agora imagina se eu te falasse assim, cara, vem comigo, que eu tenho certeza que você vai conseguir. E isso vai te custar apenas 12 parcelas de R$ 103,12 ou R$ 997 à vista. Lembra que era aqui, ó. Lembra que era o investimento de R$ 10.000, olha. Na comunidade Neuroprodutivo. Com esse acompanhamento exclusivo por 6 semanas. Por apenas 12 parcelas de R$ 103 ou R$ 997 à vista no cartão. Isso aqui não é nem uma saidinha, né? Não é nem o teu lanche no iFood ali, no food truck, food park. Não é uma sessão de coach, não, de alto desempenho que você vai lá e paga e é muito mais barato. Ah, então não vale. Não, vale. Mas eu tô falando que imagina o valor que isso tem. Não é nem, tipo assim, a parcela de players e aplicativos que nunca funcionam pra você, sabe? Aquele monte de aplicativo, aquele monte de player, caderno. Imagina quantas agendas você já comprou. E você ainda tem uma garantia de 15 dias, né? Se você achar que não faz sentido pra você, você vai receber o seu dinheiro de volta, tá? Pois, gente, babada, né? O que você achou? Ainda estão comigo? Olha, e tem mais. Tem mais. Se você fechar hoje, até amanhã, no máximo, até amanhã, eu vou te liberar. Primeiro eu vou te liberar esses bônus aqui. Você se inscrevendo, você vai ter acesso a uma comunidade. Você vai ter acesso direto a mim. Ali tirando dúvidas e tudo mais, uma comunidade que não vai parar ali.
Enquanto você estiver dentro do programa, você vai estar na comunidade, conversando com outras pessoas. Você vai ter bônus com áudios de ativação e para foco e para reprogramar a sua mente, de você treinar a sua mente para você ser mais produtivo, mais criativo. E você vai ter um acervo digital com guias, com links, com e-books, com áudios, com audiobooks, enfim, um arsenal de fontes para você estudar, para você saber o que é ciência, o que a neurociência tem para falar sobre produtividade, sobre neurodivergência. E mais. Para quem se inscrever até amanhã, hoje ainda, até amanhã, 24 horas. 24 horas, você vai ter 24 horas. Ó. Não, gente, pera. Não é essa oferta. Para os 10 primeiros que se inscreverem agora, vai ganhar uma sessão individual de terapia, tá? 1 hora de sessão individual e uma mentoria de negócio comigo, para você estruturar o seu negócio digital. Para os 10 primeiros inscritos, tá? Se você ainda não está no grupo dos inscritos, entra que eu vou liberar essa oferta lá. E vai ficar válido por 24 horas. A gente já vai soltar o link, tá? A gente já vai soltar o link lá no grupo para você se inscrever. Gente, tá bom demais. Não tá, não? Mas calma, que isso não é tudo. Não é tudo. Eu tenho, assim, para vocês saberem como eu tô 101% comprometida com vocês, tá? 101% comprometida com vocês. Eu acredito tanto nisso aqui, nesse programa, nessa proposta. Eu acredito tanto que esse programa ele é para você, que tem uma garantia de 35 dias de compromisso. O que isso quer dizer? Se durante 35 dias, no mínimo, você participando de todos os encontros, executar todas as atividades e der feedbacks de acompanhamento, cumprindo ali, e se ainda assim você não alcançar o seu objetivo em 35 dias, eu devolvo o teu dinheiro e você ainda vai ter uma mentoria individual comigo. De tanta certeza que eu tenho que você vai conseguir. E aí? Mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Vocês precisam fazer tudo o que for proposto. Tô falando sério ou não tô falando sério? Meu, eu não tô pra brincadeira. Eu acredito muito nisso tudo. De verdade. Eu acredito muito em vocês. E eu quero muito poder ajudar vocês. Então imagina você pagar, você receber todos esses bônus, tá? Só aqui desses bônus aqui, ó, tem quase 10 mil reais aqui, tá? Tem quase 10 mil reais só aqui nesse bônus especial, para os 10 primeiros. Vê. Ó, quase 10 mil reais. Eu tô te oferecendo isso por apenas 12 parcelas de R$103,12. Tá bom, gente? Não tá? O que você acha? Então, nós vamos liberar o link para você fazer a inscrição. E eu vou liberar o presentinho que eu disse que ia liberar para vocês, né?
Você que ficou até o final da live, eu vou pedir só que você entre no grupo. Gi, dá para soltar o link no chat? Acho que não, né? Eu acho que não dá para liberar o link. Aí, ó. É isso mesmo, Patrícia. Se sente sobrecarregado, não se sente produtivo. Não tem como ser produtiva se você tá sobrecarregado. Gente, link tá no chat. Tá? Essa oferta, ela não vai durar muito tempo. De verdade. Principalmente para os 10 primeiros inscritos. Tá? Você pode parcelar no cartão. Você pode parcelar. Você pode pagar no Pix. Você pode pagar uma vez no cartão. Você pode parcelar em mais de uma forma de pagamento, mais de 2 cartões, se não tiver limite. Você vai ter acesso a esse material por 6 meses. A comunidade vai ficar on lá. Então, você vai ter esse acompanhamento não só por 1 mês e meio aproximadamente, mas por 6 meses você vai estar ali consumindo os conteúdos, recebendo as atualizações. Gente, para você que é neurodivergente, assim como eu, não tem preço você sentir que tem o controle da sua rotina, da sua vida. Você sentir aquela paz, aquela clareza de que você tem um objetivo claro do que fazer, como fazer. E, cara, eu vou estar lá do teu ladinho, segurando a tua mão. Mas você precisa do teu comprometimento também. Tem alguém aí ainda? E se você tá aqui na live e não tá no grupo, entre em contato com a gente pelo link que a Gisele mandou aqui, tá? Que a gente vai enviar o teu presente. Tudo bem? Vou te mandar um calendáriozinho personalizado para você ainda usar esse ano. Você imprime para usar. Gente, vamos fazer um recap? Rapidolas? Produtividade não é sobre quantidade, mas sim sobre qualidade. Você pode ser neurodivergente ou não, e você vai se sentir cansado, vai se sentir sobrecarregado. A diferença é que você ser neurodivergente vai demorar mais tempo. Vai ser uma jornada um pouco mais longa, porque você tem um gasto de energia maior. Então, como otimizar isso? Primeiro, autoconhecimento. O autoconhecimento vai fazer você saber quem você é, entender suas demandas e trazer uma estrutura organizacional, de organização de rotina mais funcional. Você se autoconhecendo, você vai ter a clareza e a capacidade de saber fazer o que é prioridade, saber organizar suas tarefas em ordem de prioridade. Com isso, você vai impactar na sua gestão de energia, porque se você sabe quem você é, se você consegue ter domínio na sua rotina, você vai conseguir melhorar o seu gasto energético. Porque você vai conseguir evitar a exaustão antes que ela chegue, você vai ter energia para o que realmente importa, você vai diminuir ali o impacto da disfunção executiva, que é o quê? Aquela paralisia, aquela sensação de que eu não consigo fazer nada, eu vou ficar aqui para sempre rolando o feed ou vendo vídeo no TikTok e eu vou ficar procrastinando internamente. E com isso você vai construir uma rotina flexível, ou seja, você vai parar de se culpar porque você não consegue e vai começar a se acolher por entender que você pode, só que de um jeito diferente.
E para finalizar, qual o objetivo? Eu vou resumir o objetivo disso tudo aqui em uma frase. Se você quiser hoje fazer as pazes com a sua mente e descobrir como ter uma rotina para empreender, para estudar, para ter estruturar teus sonhos, e eu não sei qual é o teu objetivo, mas se você quer fazer as pazes com a sua mente e descobrir como empreender de forma produtiva e autêntica, cai para dentro. Se inscreve. E esse programa é para você. Se você está aqui me assistindo é porque esse programa é para você. Quanto que vale ter paz de mente, ter descanso mental, de saber que está tudo correndo bem, de que você não precisa estar o tempo todo apagando incêndio, de você ter domínio sobre a sua rotina, você não viver no piloto automático. Isso aqui é mais do que um programa, isso aqui é uma comunidade. Pessoas que se conectam com pessoas reais, que têm suas limitações, mas que se acolhem. E ó, gente, vocês gostaram do meu cenário aqui atrás? Isso aqui é a arte das minhas filhas, ó. Elas fizeram um desenho aqui na minha parede todinho, ó. A Ana e a Bela. Eu sou a Lana Reis, mas pode me chamar de Nana Reis. E eu sou uma mulher autista, TDAH, mas também sou mãe, esposa, sou mulher, empresária, empreendedora no digital. Tenho sonhos assim como vocês. Já desisti antes de continuar tentando. Já desisti várias vezes. Todo dia eu quero desistir ainda. Mas quando a gente encontra um lugar que acolha a gente, pessoas, ferramentas, enfim, uma estrutura que nos receba nas nossas limitações e que nos ajude naqueles lugares que a gente tem deficiência, naquelas áreas que a gente tem deficiência, a gente tem mais qualidade de vida. Então, não desista de você, não abra mão dos seus sonhos, você não está sozinho, sozinha, e a gente está aqui junto, tá bom? Então, meu beijo para vocês, muito obrigada por terem ficado até aqui. Fiquem com Deus, boa noite e se inscreve que ainda dá tempo, tá bom? Você entrar lá no grupo para acompanhar a nossa oferta que vai expirar amanhã. Tchau, tchau.